Olá, sejam bem-vindos ao Know-How. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Hoje nós estamos, Thaís, fala aí, como é que, com a pessoa que nós estamos hoje? Antes, eu quero dizer para o público que nós fomos sabotados pela inteligência É artificial verdade. e estamos regravando esse episódio. Então, falamos muitas verdades sobre esse tema aqui e acho que quiseram nos sabotar, mas tudo bem. É verdade. Você já recebeu um spoiler aí do que vai ser o nosso tema, inteligência artificial e metaverso. E hoje a gente está aqui com o professor Laércio Laércio, Carpes. isso aí. Quase que fugiu seu nome, professor. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, olá pessoal, olá Thaís, olá Paulo. É um privilégio estar aqui hoje para falar sobre um tema bastante relevante. É isso aí. Sim. E o professor Laércio, ele é coordenador dos seguintes cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação e Ciência da Computação. Então, assim, uma pessoa com propriedade para falar sobre o assunto, né? Sim, sim. Para mim, esse tema ainda é um pouco complexo. Uhum. E eu queria saber mais sobre isso. Por isso que a gente trouxe o professor aqui. Então, vamos começar, professor. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, na realidade, ele é uma área da ciência da computação que visa reproduzir a inteligência humana, só que de um modo artificial. Esse é o objetivo. Então, o que a gente tenta é, a partir da computação, a gente reproduzir a maneira que o cérebro humano decide, toma decisões e reage. Ou seja, colocar uma inteligência dentro do artificial. Esse é o Sim. objetivo da inteligência artificial. Sabe que surgiu uma dúvida aqui agora, você explicando sobre inteligência artificial? Se eu fosse muito hacker, muito inteligente, a ponto de criar... né? Se eu tivesse estudado engenharia da computação, né? Quem sabe eu poderia fazer isso. Mas seria possível eu criar uma inteligência artificial da Thaís? Uma Thaís da inteligência artificial? Não. Não. Não é possível você criar uma inteligência artificial ou você pegar uma inteligência humana e transportar ela para a inteligência artificial. Mas, tipo assim, uma inteligência artificial que pense como eu e ela responderia como se fosse eu, umas mensagens? Não. O que a gente tem hoje é uma tentativa da gente reproduzir a maneira com que é a nossa inteligência. Mas ela está muito longe ainda do Com nosso certeza. modo de inteligência. Existem muitos desafios a serem enfrentados ainda para se chegar a uma inteligência humana, né? Sim. O que acontece de fato é que houve uma grande evolução da inteligência artificial nos últimos anos. Sim. E isso tem impacto no dia a dia nosso. Então, coisas, por exemplo, tarefas e atividades que são repetitivas, ou seja, que são constantemente, que se você faz hoje, você faz de um modo, amanhã você faz do mesmo modo, ou seja, são tarefas repetitivas, e isso, a tendência é ser automatizado por algoritmos de inteligência artificial. É importante a gente pensar em inteligência artificial, que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente imagina aqueles robôs, aqueles androides, Sim. aqueles Sim. equipamentos. Inteligência artificial é puramente software, ou seja, é algoritmo. Então, ele é diferente. Aquilo lá simplesmente é o software que controla. Então, a inteligência artificial, o segredo está em software, ou seja, em algoritmo. A gente fala muito da questão de algoritmo, né? Sim. Que algoritmo nada mais é que uma sequência de passos. Sim. E eu acho que isso se tornou mais popular com a vinda das redes sociais, né? Com Tudo certeza. é algoritmo. Tipo, o Instagram não tá entregando meu conteúdo, os algoritmos estão não contra está- mim, Aham. tipo isso, né? Na realidade, a gente está muito rodeado de algoritmos. Tudo praticamente é algoritmos, né? Você vai fazer uma compra, é um algoritmo que está guiando você na compra ali. Você vai numa câmera, muitas vezes é o algoritmo que está fazendo, por exemplo, até seu posicionamento, o calibre da própria câmera. Às vezes você tem um algoritmo. O reconhecimento facial é um algoritmo. Então, tudo que envolve aprendizado é um algoritmo. Reconhecimento de voz, por exemplo, que pode ser no seu celular ou no próprio Google ali, que você faz um Na reconhecimento de Alexa. voz. Pronto. Na Alexa, é algoritmos, que usa técnicas de inteligência artificial. Eu acho que na parte que a Thaís falou, da questão de, eu consigo fazer uma Thaís de AI, né, de inteligência artificial, eu acho que só um pouquinho que ele poderia representar ela, que é na parte da probabilidade, né, que ele vai juntar meio que os dados dela e tentar... Me conhecer, né? te conhecer e surgir alguma coisa. Existem duas questões quando envolve inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, existem várias sub-áreas dentro da inteligência artificial.
Por exemplo, se existe a área de visão computacional, você existe a área de ciência de dados, você tem a área de machine learning. O que é machine learning, por exemplo? É aprendizagem de máquina, certo? O que é o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é um aprendizado que se dá a partir de dados. Então, dados é muito importante para os algoritmos de inteligência artificial, porque a partir dos dados é que se dá o aprendizado do algoritmo. Entendi. Então, quando eu aceito e concordo com os termos lá de alguma rede social, de algum site, eu estou fornecendo meus dados para esse Então, site. Na realidade, o que acontece? Todos os dados que você está fornecendo hoje na internet, ou qualquer cadastro, você está alimentando algum algoritmo. Só que o que é interessante é que a gente pensa em dados, eu estou fornecendo meu CPF, meu nome, minha data de nascimento. Não é só isso. Uma foto sua, ela possui muitos dados sobre você. Ela possui a roupa que você está vestindo. O algoritmo tem como saber se é uma camiseta polo, se é uma camiseta normal, se é uma blusa, o tipo de blusa. Tem algoritmos, dependendo da situação, ele consegue detectar até a marca, buscar na internet. Nossa. Hoje você tem lojas virtuais que você bate uma foto sua de uma roupa, ele vai localizar a roupa. Verdade. Na Caramba, loja. não sabia Então, disso. isso são algoritmos que usam inteligência artificial. Então, a gente tem muitos recursos bastante avançados nesse aspecto. Mas não a ponto de você dizer, a inteligência artificial vai superar a raça humana. Não, porque ele segue um padrão, entende? Então, ele não consegue... na minha opinião, eu não acredito que isso vai acontecer, pelo menos a médio e longo prazo. Tá? Mas há uma evolução muito grande e em algumas situações chega a ser assustador. Sim. A evolução que você tem da inteligência artificial. E a gente educa, parece que a gente está educando a inteligência artificial, né? Por exemplo, quando o TikTok bombou aí, começou, você entrava no TikTok e você ia assistindo os vídeos. Ele ia mandando vários tipos de vídeo. Aquele que você passava mais tempo assistindo, ou voltava para assistir, verdade. ou curtia, daí vinha mais conteúdo daquele relacionado para você. Você entra na Netflix, né? Tem lá, esse aqui tem 90% de chance de você gostar dessa série. Como que ele sabe, né? Porque eu já assisti coisas parecidas com isso. A gente tem um atual cenário hoje, que na realidade quando você vai para um filme, por exemplo, nada mais é do que uma sequência de frames. O que são frames? São fotos. Sim. Então, um filme são as fotos passadas em alta velocidade que dá o movimento que gera o filme. Então, o que acontece? Hoje, quando você para numa cena, ou você reprisa aquela cena, ou você... o algoritmo percebe um comportamento diferente naquela cena, quer dizer, algo te chamou a atenção. Então, ele consegue analisar teu perfil, por exemplo, e sugerir filmes baseados naquela cena. Mas eu acho que até aí, isso já está bastante comum. O grande ápice agora é você detectar expressões. Então, o que está vindo por aí, e logo deve estar bastante amplo isso no mercado, é, por exemplo, uma cena de um filme chamou sua atenção. Ou seja, vai ter dispositivos para captar as suas microexpressões. Então, se aquilo te deixou você emotivo, então é o momento de você jogar uma propaganda de algo que você consiga vender com aquela emoção. Nossa, calma aí, você ouviu isso? Eu acabei de receber uma informação aqui no ponto de que o TikTok faz isso, ele lê nossas leitura, expressões. Né? Eu tô chocada porque eu não sabia. Eu vou começar a colocar um post-it na câmera do celular agora. É pela câmera, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Com câmeras e microfones, é bom a gente sempre tomar alguns cuidados, né? Porque é muito fácil da gente ter invasões através desses dispositivos, né? Não que os aplicativos todos usem isso, mas você pode, se tiver algum aplicativo, você pode ter uso disso indevidamente. E sim, é o que detectar, né? É o que a gente vive conversando entre amigos, né? Tipo, o celular tá me escutando. Aí a gente conversou sobre um relógio aqui que eu tô a fim de comprar e quando eu entrei, tinha propaganda ali. A gente tem um exemplo muito prático quando a gente trabalha aqui uma das áreas, uma das técnicas dentro da inteligência artificial se chama mineração de dados. A gente tem um exemplo bem clássico que quando a gente ministra alguma coisa relacionada a isso, a gente apresenta para os alunos, que é, por exemplo, você pegar uma prancheta e ir lá analisar alguém que está jogando tênis. Então, a pessoa foi jogar tênis hoje. Como é que estava o clima? Como é que estava a umidade do ar? Como é que estava o vento? Estava assim. Jogou tênis? Jogou. Amanhã você vai de novo. A pessoa jogou tênis? Não jogou.
como é que estava o clima, como é que estava a umidade. Você vai coletando durante 2 anos as informações. Aí você pega essas informações e joga no algoritmo. E daí amanhã de manhã você quer saber se a pessoa vai jogar tênis ou não. E o algoritmo é capaz de prever o comportamento da pessoa. Nossa, que medo. Então, o algoritmo, com um grau de certeza altíssimo, ele diz, hoje a pessoa vai jogar tênis. Você pode esperar ela, daqui a pouco ela está jogando tênis. Você entende? Então, a inteligência artificial, ela procura exatamente fazer isso. Uma das técnicas dela é prever o futuro com base no comportamento do passado. Independente se foi com a pessoa ou não. Tá? Por exemplo, se você vai pedir um empréstimo num banco, você nunca esteve naquele banco. Se eles estiverem usando um algoritmo de inteligência artificial, eles já vão saber se você vai pagar aquele empréstimo ou não, se você vai atrasar aquele empréstimo ou não. Com base nisso, eles já conseguem calcular os juros para recuperar o dinheiro o mais cedo possível ou te dar um juro menor. Certo? Que mesmo bruxaria é essa? você nunca tendo um relacionamento com aquele banco. Então, esses algoritmos, eles estão com aprendizado, eles estão bastante eficientes. Existe muita pesquisa sobre isso. Tá? É o caso do reconhecimento facial, da impressão digital. Eu vivi uma fase em que nós testávamos a impressão digital. Então, era muito comum, por exemplo, você fazer a leitura do seu polegar e outra pessoa vir e fazer e match os dois, ou seja, os dois serem iguais. Então, você colocava ali do Pedro, de repente, o Pedro passava, aparecia o nome do João. Mas isso era um erro. Isso era um erro. Hoje, os algoritmos são extremamente eficientes. Você vê a reconhecimento nas catracas de entradas de faculdade, em várias entradas, você vê catracas que fazem o reconhecimento perfeitamente, praticamente com margem de erro zero. Então, o que acontece? Eles evoluíram. A mesma coisa o reconhecimento facial. Hoje, as câmeras fazem um reconhecimento facial seu praticamente sem equívoco algum. Qual é a grande jogada, por exemplo, da parte de visão computacional da inteligência artificial, que hoje é o grande ponte das pesquisas e que estão trabalhando? É o reconhecimento de microemoções, que isso é extremamente importante, e o reconhecimento corporal. Então, se está caminhando na rua, o algoritmo é capaz de reconhecer seu comportamento através do seu caminhar. Então, essa pessoa está bêbada? Essa pessoa está com alguma dificuldade? Essa pessoa está com um comportamento suspeito? Então, os algoritmos hoje, eles já conseguem fazer alguma identificação a respeito disso. Entendi. Nossa, eu estou imaginando aqui como que ensinaram esses algoritmos a fazer isso, né? Será que colocaram vários pontos numa pessoa e pediram para ela fingir que, tipo assim, como um bêbado reage? Tô caindo, por exemplo, sei lá. Então, tudo isso os algoritmos todos são treinados, né? Eles precisam ser treinados. Tudo isso são a partir de dados. Fotos, por exemplo, de pessoas, imagens de suspeitos andando, que são suspeitos. Tá? Daí você entra na questão do aprendizado. Sim. Geralmente, os 3 aprendizados mais comuns são o aprendizado supervisionado. Ou seja, você mostra, por exemplo, um vídeo para o algoritmo e diz, esse comportamento, ele é um criminoso. Então, você está dizendo, você está ensinando o algoritmo que esse comportamento é um criminoso. Só que você não pode ensinar uma vez, você tem que ter muitas imagens para você fazer esse ensinamento. Pra ter aquele veredito, né? O outro é o aprendizado não supervisionado, que daí você joga e deixa o algoritmo descobrir por si próprio. E o terceiro é o aprendizado por reforço, que é aquele exemplo que a gente dá, né, do cachorrinho. Se ele acertar, você dá o biscoitinho para ele. Se ele errar, a mesma coisa com o algoritmo. Se ele acertar, você compensa o algoritmo. Se ele errar, você pune o algoritmo. Como compensa um algoritmo? Você compensa por meio de valores. Tá? Por meio de valores. É como se fosse uma moeda. Entendi. Tá? Você diz, você acertou. Você dá um feedback. É um feedback. Você dá um feedback para o algoritmo. Você acertou, então você vai ser compensado. Que loucura, muito né? doido. Realmente. E pode falar, professor. O aprendizado se dá muito por feedback. Na parte de aprendizado, o feedback é muito importante. Porque o algoritmo ele pode errar. Nós não erramos? Sim. Erramos. Com certeza. A gente toma decisões com base no conhecimento que nós temos. E isso pode ser que você erre, aí você aprende e sabe, opa, da outra vez eu já não erro isso. Então, o algoritmo é a mesma coisa. Agora, o interessante é que você vê, por exemplo, vou citar uma situação aqui, que aconteceu até há pouco tempo. Um carro daquela empresa... Tesla. Da Tesla. Um carro autônomo da Tesla acertou uma pessoa, certo? Não, A pessoa... Eu também não. A pessoa... Só que o carro estava indo devagar, mas a pessoa literalmente entrou na frente.
E ele acabou cometendo. Então, teve toda a imprensa fez todo um cenário em cima disso. Agora eu te pergunto, quantos acidentes acontecem no mundo? Muitos. Todos Um os carro dias. autônomo cometeu um equívoco. Aham. Então, o que acontece já foi o suficiente para fazer. Pra todo mundo Acabar ficar com Então, medo, né? o que acontece? A gente tem claro que não poderia ter acontecido nenhum acidente, mas a gente tem também uma certa resistência com o uso de tecnologia. E a inteligência artificial, ela tenta reproduzir o conhecimento humano, ou a inteligência humana. Então, é passível de erro? É. Tá? Ela nunca vai acertar 100%. Se ela acertar 100%, eu diria que ela não é inteligência artificial. Ela seria o quê, será? Ela não pode ser. Ela é algo fixo para aquele tipo de aplicação, para aquela aquele função. tipo. Então, muito Legal. provavelmente, em outro cenário, ela vai errar completamente. Ah, sim, Nossa. sim. Tá? É o caso de... Bom, eu esqueci agora o nome. Fedor, lembrei. Um robô que foi enviado pela Rússia para a estação espacial lá em cima. Ele foi no foguete, ele tinha ações de humano, com braços, dedos, cabeça. Era um robô, né? Um típico robô. Com inteligência artificial, lógico. E ele foi enviado lá para uma missão para o espaço. E quando chegou na hora de acoplar a nave lá na estação, ele não conseguiu. Por quê? Deu erro, isso parece que é comum. Pelo que eu li, é comum isso acontecer, mas quando tem um humano, o capitão ali da missão, ele toma o controle e ele faz a acoplagem na estação. E o robô que não foi treinado para isso, só para designar a função, a missão que ele ia executar lá, ele ficou de boa, sentado na nave, esperando que ela fizesse isso sozinha. Então, realmente, né? É isso que você está falando aqui pra gente. Que a inteligência artificial, você fala, você vai fazer só isso. Ela não tem como pensar por si, literalmente isso, né? A função que você aplicar ela. Isso que você colocou é a maior limitação que a gente tem dentro da inteligência artificial. E por isso que eu acho que enquanto não resolver esse tipo de situação, ela não chega a ser uma ameaça para nós. Porque ela não tem condições de criar uma autonomia tão grande. Sim. Tá? Porque o que acontece? Ela só consegue automatizar aquilo que é repetitivo. Tá? O que não é repetitivo, ela tem dificuldade de lidar. Emoções, por exemplo, apesar de existir muitas pesquisas a respeito disso, é uma coisa que ela tem dificuldade de fazer. Você quer ver uma coisa? Tem aquele filme, até eu comentei para vocês da outra vez, vou comentar agora. Um filme que é legal vocês assistirem, que gera uma reflexão bastante interessante. Ex Machina. Ex Machina mostra muito bem isso. Uma das coisas que a inteligência artificial não consegue, por exemplo, é mentir e trapacear. Nossa, ela não consegue fazer. Sim. Nossa. Esse filme é muito bom, aliás. Ela não consegue Eu tenho que fazer. assistir. Faz você não pensar assisti. muito sobre Gera isso. uma reflexão muito gera importante. Mesmo. Então, a gente até usa um exemplo, né, sobre o que a inteligência artificial vai substituir. Tarefas repetitivas. Tá? Então, a gente usa muito um exemplo em sala de aula para mostrar essa diferença. Por exemplo, se você pegar 3 personagens e for criar uma história sobre eles, vamos considerar aqui, você pega o Neymar, pega o Messi e o Cristiano Ronaldo e pede, cria uma história sobre ele. Você pensa ali, ok, criei uma história. Agora vamos de novo ao mesmo exercício, só com 3 personagens diferentes que você precisa criar a mesma história, cujos 3 personagens estejam nessa história. Então você pega ali Madre Teresa de Calcutá, Cristiano Ronaldo e o Biden. E cria uma história com esses 3 personagens envolvidos. Qual história foi mais fácil de criar, Paulo? Dos jogadores, né? Por quê? Porque eles estão relacionados. Porque eles estão relacionados. Estão dentro da mesma área do conhecimento, ou da mesma área. Já os outros 3 são áreas diferentes. Uma é Madre Teresa, o outro é um jogador de futebol e o outro é um político. Sim. São áreas completamente distintas. Então, relacionar essas áreas requer um esforço muito maior, inclusive nosso. Sim. Então, esse tipo de coisa não é automático. Isso exige uma coisa chamada criatividade, que a inteligência artificial não consegue fazer. Olha, Tá? E isso é o que nos torna Com certeza. humano. Então, é bem interessante esse processo.
Muito legal. Até sobre esse assunto de realizar tarefas já designadas, é o caso do que eu estava vendo do Google Duplex, que é uma nova inteligência artificial da Google. Aliás, a Google é uma inteligência artificial? Não, a Google não é inteligência artificial. Ela usa muito a inteligência artificial, né? Ah, Ele tá. usa muitos algoritmos de inteligência artificial. A gente precisa entender uma coisa muito importante. A gente falou no início que inteligência artificial é o quê? Software, algoritmo. Aham, sim. Só que não existe uma técnica de inteligência artificial, existem várias técnicas. Para Uau. cada coisa que você faz, existe uma técnica. Existe, por exemplo, redes neurais, que tem o deep learning. Aham. Você tem mineração de dados, tem big data, tem ciência de dados, tem visão computacional. Então, o que acontece? Geralmente, você faz uma combinação de todas essas técnicas para criar um algoritmo. Então, isso é extremamente importante. E para criar esses algoritmos, então a Google, por exemplo, combina várias técnicas para determinadas situações. E Sim. criam outros algoritmos necessários a partir de combinações desses, Aham. para criar uma inteligência artificial. Pois é o caso desse Google Duplex, né? Que muitas empresas estão usando, e no Brasil chegou em maio desse ano, que basicamente é uma agenda que ela... Não é uma agenda, é tipo uma secretária, eu diria assim, que agenda para você reuniões, compra ingressos de cinema, por exemplo, até o ingresso.com, se eu não me engano, está utilizando bastante Ó, que legal. dessa nova inteligência artificial. E eu fiquei pensando, fiquei reflexiva sobre a gente perder empregos e profissões para a inteligência artificial, que já é uma realidade, né? Essa é uma grande preocupação nossa. Uhum. Porque o que acontece? Tudo que é repetitivo, e aliás, ao você escolher uma profissão, você já deve levar em consideração isso. Sim. Verdade. O que é repetitivo vai ser automatizado. E tem profissões que hoje são reconhecidas e que têm grande mercado que serão automatizadas. Uhum. Você já tem profissões hoje que um recém-formado já não atua tão bem quanto um algoritmo de inteligência artificial. Vou evitar citar nomes de profissões, depois vocês vão lá e dão um Google lá, vocês vão saber quais as profissões. Mas quais não vão acontecer isso? Ah, As tecnológicas. As tecnológicas. É isso E quais aí. são, As professor? tecnológicas. Que nós temos aqui no campus, aliás. Nós temos aqui engenharia de computação, temos ciência da computação e temos tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Uhum. E estamos abrindo para o próximo ano um curso chamado Data Science e Machine Learning. Uau. Olha, novidades. Curso novidades. de graduação, tecnólogo, de graduação, que você vai poder cursar que só trabalha com a parte de inteligência artificial. Nossa, muito legal. Uhum. Eu gostei. Então, esses cursos de tecnologia, essa área de tecnologia, ela está extremamente aquecida. A procura de profissionais tem sido muito grande. E o curioso é que quando você vai para essa área, você tem um exemplo. Sei lá, você tem 1.000 vagas hoje e você tem 100 profissionais. Uhum. Então, você tem um déficit de 900. Sim. Com certeza. Só estou exemplificando aqui. Uhum. O ano que vem, você vai ter 2.000 vagas. Você vai ter 200 profissionais. Ou seja, você vai ter 1.800 vagas ociosas, precisando de profissionais. Uhum. Então, isso está fazendo com que as pessoas busquem mais a área de computação. Mas, mesmo assim, não está sendo suficiente. A gente tem uma previsão aí que, hoje, 10 a 15 anos, nós não vamos conseguir suprir esse número de vagas necessários para o mercado. Nossa, Então, bora fazer esses cursos, né, gente? Ganhar dinheiro. com certeza. Aqui vai estar o QR Code para você conhecer nosso curso de Engenharia da Computação. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, você também pode acessar pelo sp.nasp.br/know-how26 e conhecer mais os nossos cursos. Aliás, eu estava numa reunião hoje e a pessoa com quem eu estava conversando na reunião me disse que o Itaú sempre abre milhares de vagas de trainee para a área de tecnologia e eles não conseguem preencher as vagas. São vagas interessante. de trainee que pagam até R$8.000 Meu Deus. e eles não conseguem preencher porque não tem pessoas capacitadas. Suficientes, né? Suficientes para preencher essas vagas. Hoje está acontecendo o seguinte cenário. E aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, vocês sabem que foi um desafio ali, a questão de emprego e muitas demissões. Na nossa área, houve uma contratação em massa. E a gente percebeu isso com os nossos alunos que trabalhavam em pequenas empresas. Por exemplo, nesse caso que você está citando do banco, ele saiu arrebanhando todo esse pessoal.
Então, tirou todo esse pessoal das pequenas empresas e todo mundo foi empregado. Então, era curioso, porque enquanto as outras áreas reclamavam a falta de emprego, nós da área de computação estávamos... A E tá rodo, numa é. crescente, né? Está numa crescente, ainda está buscando. Mas tem uma outra coisa interessante. Nossa área não tem mais fronteiras. O que significa isso? Que você pode estar aqui em São Paulo, que é onde nós estamos, Sim. e trabalhar para uma empresa canadense. Sim, sim. Você pode estar trabalhando para uma empresa na Austrália, Aham. na França. Você não precisa ir. Antes, o que você precisava fazer? Você precisava ir para a França, se deslocar para o Canadá para você estar trabalhando numa empresa lá. Na nossa área não existe mais isso. Então, com a pandemia, e já estava acontecendo, com a pandemia acelerou esse processo de rompimento de fronteiras. É importante, além de fazer o curso da área, né, professor, pensar que precisa cuidar desse lado profissional, fazendo um bom inglês, por Verdade. exemplo, né? Para trabalhar em grandes empresas assim, é necessário também ter um bom inglês. Sim, e não é só inglês. Eu acho que a gente precisa considerar uma coisa, que estudar computação não é só você ficar na rede social, né? É importante. É verdade. Não é É só rede verdade. social, porque você tem que ter Aí você conhecimento vai ser para social criar. media. É, pra criar. real, É isso verdade. mesmo. Então, requer um conhecimento que você aprende no decorrer dos cursos, né? Mas os cursos de computação, eles não são só para o pessoal que vai exercer a área de computação. A gente tem curso, que é o caso dos tecnólogos, por exemplo, que são cursos excelentes de graduação, só que são mais curtos, que servem também para quem quer atuar na área, mas às vezes você é de uma outra profissão e você precisa ter conhecimentos na computação. Então são cursos indicados para você fazer, porque vai potencializar a sua área. Então, seja lá se você é enfermeiro, se você é médico, se você é advogado, qualquer área que você atue. Você fazer um curso na área de tecnologia vai potencializar a sua área. Tá? Não necessariamente é para exercer a profissão na área de tecnologia. Porque nós da área de tecnologia, ou seja, a área de tecnologia, ela está em todos os campos do conhecimento. Ninguém escapa dessa área atualmente. É verdade. Sim, sim. E a gente falou bastante coisas boas que a inteligência artificial traz para o nosso dia a dia, né? O celular é uma facilidade, tem o Google Maps, tem o Waze, O Waze, tantas sim. facilidades, né, que a gente encontra através da inteligência artificial, mas também tem um lado, assim, um pouco perigoso, né? Eu sinto isso. Vocês falaram do Tesla, Da que é Tesla. do Elon Musk, não é? Sim. Eu vi que ele deu uma entrevista outro dia que a gente não faz ideia de como a IA, a inteligência artificial, é perigosa. Como que você vê isso, professor? Ela é Olha, realmente perigosa? Eu vejo o seguinte, aí é uma opinião minha, Sim. tá? Você tem um cenário que é econômico. Esse cenário econômico, o impacto será gigantesco. Tá? E eu acho que os governos precisam pensar numa solução a respeito disso, porque ela vai tomar o emprego, realmente os algoritmos já estão tomando o emprego de muita gente. Um exemplo claro é os bancos. É verdade. Hoje Tudo você abre uma automatizado. conta a partir do Aham. celular, faz movimentação sem nunca ir a uma agência bancária. Sim. verdade. Isso significa que não tem gerente, não tem atendente de caixa, não tem mais ninguém. Já existem Esse bancos povo que são só digitais. só É digitais. Nubank, E né? temos- Nubank, eu acho temos que vários. o IT e Itaú Não, também. Nubank, Original, C6 Bank, são Verdade. vários. Eu acho que Então o você Next pode- também Next. é, né? Next também são vários, entendeu? E que você pode escolher qual você quer participar, ou pode fazer parte de todos, né? Se você tiver Então, dinheiro. o que acontece? O impacto econômico nas pessoas vai ser, porque muitas pessoas não têm qualificação para a área para mexer. Então, as profissões que serão impactadas, essas pessoas vão ficar sem emprego. Então, Sim. eu acredito que isso vai ter que pensar numa maneira de resolver esse problema. Ou qualificar as pessoas, ou algum seguro que garanta que as pessoas vão conseguir sobreviver. Sobre o uso da inteligência artificial como uma ameaça para a humanidade, como a maioria pensa, e às vezes alguns filmes também mostram isso, eu vejo a seguinte história. Depende de quem programar a inteligência artificial, ou seja, depende da gente. Verdade. Então é aquele tipo de poder que depende de quem está atrás do botão. Você entende? Sim. Se você pegar, por exemplo, uma faca que você tem na cozinha. Você tem uma faca de cozinha. Serve para quê? Para você cortar pão, para você cortar os alimentos, para você cozinhar, certo? Mas você pode usar ela Pro para mal. outras coisas, para o mal. Então, é exatamente a tecnologia. Sim. A tecnologia, ela não nos torna mais humanos ou menos humanos. Agora, o uso que nós fazemos da tecnologia, sim.
Uhum. Então, tudo depende de como nós fazemos uso da tecnologia. As redes sociais é um exemplo disso. Sim. É verdade. Como que eu uso as redes sociais? Para que eu uso? Se você entrar na internet hoje, ou nas redes sociais, ou no próprio YouTube, você tem tudo lá dentro. E quando eu falo tudo, é literalmente Tudo. tudo. Aham. Tudo. Então, você tem coisas boas, excelentes, e você tem coisas Uhum. terríveis, Sim, sim. certo? Depende tudo de como você vai fazer o uso. Então, eu vejo a inteligência artificial também como um cenário. O que eu sinto falta, e o que já está em discussão, e precisa, e aí fica uma dica para o pessoal da área de direito, é a questão de legislação para proteger. As Uhum. legislações são importantes É para isso que eu proteger. sempre me pergunto. Até que ponto não é uma invasão de privacidade, né? Por exemplo, você tem uma câmera na frente da sua casa e filmando a rua com reconhecimento. Aham. Até que ponto você pode manter isso? Uhum. Sim. Você entende? Então, esses tipos de proteções vai ter que então, mas é interessante porque é o seguinte, a tecnologia ela evolui muito rápido. Por exemplo, hoje você tem drones. Quem pode ter um drone? Todo mundo pode ter um Qualquer drone. um. Verdade. Você pode ter uma câmera num drone. Essa câmera pode É. estar filmando a rua. Sim. Pode certo? estar filmando você. E pode estar fazendo um reconhecimento facial. O que te garante que não está fazendo um reconhecimento? Uhum. É. Mas olha só como é interessante. Foi desenvolvido há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, um dispositivo que funciona como uma abelha, certo? É o tamanho de uma abelha, de uma vespa, que o próprio porque a gente tem um problema, tá? Quando a gente fala de computação e de hardware, a parte física, que é a bateria, a energia. Sim. Sim. Então o próprio batimento das asas da abelha recarregava a bateria dela. Olha. Ou seja, ela Legal. conseguia se sustentar de modo. Então, com uma câmera equipada com a câmera que fazia reconhecimento. Então, você podia soltar ela aqui, travar no alvo e ela ia seguindo o alvo por onde tivesse. Olha só. Gente, isso é muito um episódio de Black Mirror. Muito Isso. mesmo. E isso, nós não estamos falando de algo futurista. Isso já é real e já Aham. existe. Você É, entende? Agora, gente. quem vai fazer o uso disso? Como vai fazer? Vai ser governo? Vai ser empresa privada? Depende, né? Olha, antes da gente entrar no próximo tema, eu quero fazer um merchanzinho aqui. Eu vou pedir pra Lilia trazer Opa! Esse os merchan é bom, hein? brigadeiros do Wesley. Ah. Gente, vocês não fazem ideia de como é bom. É verdade. A gente já gravou um, né? E o professor Olha. já provou e agora vai ter a chance de provar Mais um. novamente. Com esse brigadeiro dá pra gravar mais uns 5 episódios no mínimo, viu? Deixa a inteligência artificial ouvir isso, daí ela vai falar, eles querem Bom gravar saber. outro, então Ou vamos então, derrubar assim, de eles novo. querem brigadeiro. Vai aparecer Brigadeiro. brigadeiro pra gente, ó. Gente, isso aqui é tipo uma coisa, podem pegar, Já é vou tipo uma garantir um- coxinha com morango dentro, tem brigadeiro por fora e é coberto por uma casquinha de chocolate deliciosa. O Wesley possui outros tipos de bombons, de bolo de pote, brigadeiros, de docinho assim de festa mesmo, que é muito gostoso. E você pode encontrar ele pelo Instagram e conhecer o trabalho dele, que é @brigadeirosdowesley. Se você é de São Paulo, você pode fazer seu pedido através do iFood ou pelo WhatsApp no DDD 11 94707 9229. E aí, gente, tá gostoso? Uma Muito. delícia. Sério? Gente, Agora- aproveita. Vai no Instagram dele e olhe. É muito bom. De verdade. Olha isso. Mas o próximo tema que eu queria entrar aqui com vocês é sobre o metaverso. Esse tema é bom. Professor, também queria pedir que você desse uma explicação sobre o metaverso. Então, o metaverso é algo recente, né? Uhum. Aparentemente é algo muito recente. Mas não é tão recente assim. Tá? Se você pegar aquele... Durante alguns anos atrás surgiu o Second Life. Era um aplicativo que você entrava, simulava o mundo virtual. Nossa, eu não conheci, não. Já era o início. Aham. Tá? Aliás, em tecnologia, as coisas não surgem assim num piscar de olhos. Envolve muita pesquisa, às vezes muito tempo. Um exemplo foi o tablet. O tablet, eu vivi uma época que surgiu o tablet. Só que era tão lento e tão difícil de utilizar que não pegou. Dali 6, 7 anos, voltou o tablet novamente e fez o maior sucesso que vocês
acompanharam. Verdade. Tá? Então a tecnologia, às vezes, ela tem um momento certo. E o metaverso, ele nada mais é, ele está assentado dentro de, basicamente, inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. Tá? Então, em cima desses três pilares está o metaverso. Então, por que eu acredito que o metaverso? O metaverso é uma junção, é você pegar o mundo real e virtualizá-lo, ir para o mundo virtual. Então, por que eu acredito que há uma grande possibilidade do metaverso agora realmente deslanchar, tá? E ter uma boa aceitação? Porque tem grandes corporações investindo. E hoje, o mundo tecnológico está maduro para isso. Então, você tem a IA avançada, a realidade aumentada. Um exemplo de realidade aumentada é o Pokémon GO. Quem lembra? Ah, Nossa, verdade. A mistura Foi uma da febre. realidade. Sim. Era uma mistura do mundo real com o virtual. Vocês lembram? Lembro. Com certeza. Nossa, Causou até um monte de aquilo já acidentes. era... Aquelas nossa. histórias Aquilo lá. já era um metaverso. É. Nossa, é verdade. Aquilo lá é uma... Então, eu acredito que o mundo hoje está maduro para esse tipo de tecnologia. O que eu acho que ainda temos um desafio são os equipamentos, como, por exemplo, óculos. Mas já está sendo investido e testado óculos para que se permita esse tipo de coisa. Tá? Para que você tenha uma sensação mais real do virtual. Tá? Existem algumas preocupações, mas existe a vantagem sempre. A tecnologia ela sempre tem as vantagens e as desvantagens. Né? Foi o que a Então, gente falou, né? Sim. As vantagens, eu acredito que são maiores do que as desvantagens. A desvantagem que eu vejo é que nós, assim como nós estamos usando as redes sociais, e tem muitas pessoas que mergulharam nas redes sociais como sendo uma vida real, e o curioso é que nós projetamos nas redes sociais não o que somos, mas o que queremos ser. Isso mesmo. Então, no metaverso acontece a mesma coisa. A gente vai projetar no metaverso não o que você é, mas o que você deseja ser. Então, aí tem uma questão que a psicologia vai resolver. Não somos nós a tecnologia que vamos resolver. É que ali você vai... pelo menos agora no início, pode ser que mais pra frente fique mais aprimorada essa função, mas eu acho que agora no início você cria seu avatar, né? Ele talvez seja um bonequinho. Do jeito que não quiser, sei. né? Do jeito que quiser. E ali você tem uma casa bonita, que às vezes a sua não é tão bonita, você não gosta tanto. Um carro bom, né? E ali você cria um... E entra a questão do algoritmo, né? O algoritmo, ele gosta de te satisfazer para que você continue ali. E ele vai fazer a mesma coisa no metaverso. E eu acho que o que vai ser mais forte também é aquilo que a gente já tinha conversado. Que é de, tipo, relacionar coisas que você gosta. Então, aí leva para um lado ruim, ao meu ver. Que vai ser, tipo, você vai ficar dentro de uma bolha, né? Se você não conseguir... Porque na vida real você tem dificuldades, altos e baixos. E lá dentro não vai existir isso. Você não vai querer demonstrar isso, né? Na rede social você não projeta quando está triste. Você bate uma foto quando está triste Lógico que não. E publica no History. Não, né? Então, o que acontece? No metaverso há uma tendência em você fazer só mostrar o que é bom. Tá? Agora, também tem aquela história que as pessoas vão confundir muito do metaverso. Então, o que aconteceu no metaverso, as pessoas vão trazer para o mundo real. Então, se você é xingado no metaverso, você vai absorver aquele xingamento no mundo real. Tá? Então, o que eu vejo no metaverso é você conectar o mundo real ao mundo virtual. É uma conexão do mundo real ao mundo virtual. Por isso que há uma preocupação com a legislação dentro do metaverso. Vai ter que haver legislações dentro do metaverso para reger isso. Só que tem umas vantagens sensacionais, como é o caso de educação. Educação vai ser sensacional, porque você vai conseguir dar um atendimento personalizado, uma avaliação personalizada para cada aluno, por exemplo, o aprendizado de cada aluno. Porque a gente está considerando, que lembra do metaverso, dos 3 pilares? Inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual. Então, o que acontece? A inteligência artificial, por exemplo, ela pode te auxiliar dentro do metaverso. Imagine o seguinte, alguém que precisa aprender uma área da matemática. Só que ela começa a resolver, por exemplo, vamos colocar aqui equações. Só que ela não tem matemática básica, ela não tem conhecimento de matemática básica, ela não sabe nem o que é uma equação de segundo grau. Então, o próprio algoritmo de IA pode perceber isso e já conduzir ela para aprender a equação de segundo grau.
Então, há um potencial muito grande da utilização disso. Agora, imagine o seguinte, um treinamento, por exemplo, de EPI, um treinamento de incêndio no metaverso. Você pode simular um treinamento de incêndio real dentro do Nossa, metaverso. imagina. Então, o impacto disso no aprendizado, pegando fogo, as pessoas correndo, o socorro chegando. Então, tudo isso você consegue. Então, Verdade. o potencial do metaverso, ele é ilimitado. Sim, e eu também acho que para algumas profissões vai ser uma vantagem gigantesca, que é no ramo da arquitetura. Porque, por exemplo, a pessoa responsável faz o projeto e a pessoa que teve o interesse, né, do projeto, você fala, olha, coloca o óculos que eu vou te mostrar como que seria na vida real. Exatamente. Eu acho que isso seria muito... Imagina, você entrar na sua casa que vai estar construída aqui há algum tempo. Deve ser muito legal a sensação. Acho que vai ser Gente, eu uma vantagem gostei. gigantesca do Meta. Aham. Muito legal. Você está vendo? Eu tô vendo porque eu tava cheio de como a preconceito. inteligência artificial e o metaverso, a tecnologia ela é excelente, ela melhora a vida de todos. O problema é como a gente faz uso dela. Uhum. Ele comentou sobre a questão, o Paulo comentou sobre a questão de arquitetura, mas imagine o seguinte, hoje você vai comprar uma roupa pela internet. Você vai lá, olha o tamanho e compra a roupa. Uhum. Chega aqui, puxa, não serviu. Não deu. Verdade. No metaverso, você vai poder ir lá experimentar a roupa, ver como é que fica em você, experimentar com outra roupa que eventualmente você tenha, e daí você faz a aquisição. O futuro é muito A praticidade doido. vai ser outro nível, né? Agora, você tem de repente, alguma outra vantagem, visitar um museu. Você quer visitar um museu na França, você pode ir lá fazer a visita no museu na França. É. Você quer assistir a Copa do Mundo e acabou os ingressos no Nossa, presencial. verdade! Eles vão abrir mais Verdade, ingressos pro verdade. metaverso. Nossa, que doideira! Agora, é claro que tudo isso vai ter custo, né? Ah, Não vai com ser certeza, gratuito. Você com vai certeza. pagar como você paga uma sim. As Aham. empresas vão explorar muito. Então, há um potencial muito grande no metaverso. Tá? Agora, temos alguns desafios. Por exemplo, capacete que provoca sensações. Então, você vai experimentar uma comida, que você vai comprar uma comida. Você vai querer sentir o sabor daquela comida, o cheiro daquela... Como que vai Cheiro. fazer Como isso? vai ser, né? Então, aí Um as empresas de toque. tecnologia precisam desenvolver capacetes loucura. suficientes que forneça essas características. Já existe pesquisa sobre isso, já há um movimento sobre isso. Uhum. Então, depende muito do que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acredito que com o pessoal que está investindo, vai haver uma evolução rápida do metaverso. E vai chegar um ponto que não vai ter como não fazer parte disso, né? Com certeza. Não tem, né? É que nem tem como. os aplicativos de mensagem, né? Quem consegue hoje ficar fora de um aplicativo Sem de mensagem? WhatsApp. Eu conheço uma pessoa que não usa o WhatsApp e às vezes eu Mas não usa WhatsApp, nem Telegram, nada, nenhum. só às vezes você quer conversar com essa pessoa pelo Instagram. Ah, mas Oxi. usa o Instagram. Ah. Usa o direct do Instagram. Isso. Não fica fora do mundo. Achei que essa pessoa tinha um Aí celular de botão. é uma questão de Deus. gosto. Não fica, não tem como ficar fora. Tá? Não tem. Algum tempo atrás, a gente tinha o cenário do Internet Bank, dos aplicativos do banco. Tinha pessoas que não, aplicativo no Tinha medo, banco, né? vão roubar meu Uhum. celular. Hoje, quem é que fica sem o aplicativo no banco? Não tem como. Não tem como. Uhum. Não tem. É. Se precisa Tem. ter o aplicativo do banco. Tem até a nossa coordenadora, né, a Samara, ela falou que não anda com carteira mais, que ela anda só com o celular, que ela utiliza o próprio celular para fazer o pagamento de qualquer coisa que ela vai pegar. Isso eu falei, quando eu vi ela pagando com o celular, eu falei, mano, que da hora, olha só, ela, tipo, sem carteira, sem nada, só com o celular. Só no Aham. celular. É Hoje você muito faz rápido. tudo. É. Hoje eu tenho os documentos do carro, todos os documentos no celular. Carteira de Nossa, habilitação no celular. verdade. Tudo, título, tudo no celular. Não carrego carteira mais, só o celular. Eu preciso baixar esse aplicativo. É tipo isso, eu também. Então, você percebe que a tecnologia muda comportamentos. Uhum. Tá? Ela molda comportamentos. Tá? E isso é interessante. Isso é muito interessante. Então, você vê uma geração aí que começa a utilizar mais a tecnologia passa a ser mais natural. Uhum. Então, eu não vejo como uma ameaça à tecnologia. Mas requer um pouco de prudência. Você tem que saber separar um Cuidado, pouco as coisas. né? Se você... a rede social é um exemplo disso. Se você não cuidar, você fica o dia inteiro olhando a rede social. Não trabalha, não faz nada, não fica com a família, não curte nenhum momento e fica na rede social. Sim, sim. Tá? É verdade. Então, eu sinto uma necessidade, às vezes, de desconectar de tudo. Uhum. É. E eu acho que isso é importante.
Eu no concordo. É, eu momento também- tecnológico. também E que sinto. cada vez vai ser mais tecnológico. Sim. Então. Gente, eu quero um suquinho, vocês querem? Eu Eu aceito. quero também. A Lilia vai trazer aqui pra gente um suquinho da Super Bom, que tá sempre com a gente, também é um dos nossos patrocinadores. Aqui, professor. Obrigado. E, Suquinho de uva. bom, é muito, muito gostoso os produtos da Super Bom. A gente sempre tem aqui. Quem já assiste a gente desde o primeiro episódio já viu a gente comendo salgadinho, doce, salgado, tomando suco. E hoje, aqui com os brigadeiros do Wesley, o suquinho da Super Bom suquinho de também novo, combina, né? Com a gente. E tem Sim. uma curiosidade, né? Que esse fruto da fazenda é da Super Bom também. É, Foi algo que a gente descobriu essa Sim. semana, que a gente ficou tipo, ah, meu Deus. Foi porque muito tá top. sempre no mercado, né? E não Uhum. tá escrito Super Bom bem É grandão verdade. aqui. Fruto da fazenda. 100% fruta. Muito bom. Esse de uva é uma delícia. Mas, gente, eu adorei o nosso papo aqui. Muito bom falar sobre isso. É a segunda vez que a gente fala sobre isso, mas parece que cada vez que a gente fala mais. Que surge mais coisas, né? É igual o Prolais falou, que ele não tem limite esse tema. Sim. Você consegue abranger muita coisa, muita coisa. É bastante extenso, né? É Bastante. muito. Envolve muitas coisas o tema. Mas não precisa ter medo de tecnologia, viu? É verdade. No outro Agora, episódio eu ficava. lembre-se que tecnologia é um meio, não um fim. Não, Isso é sim. importante. Olha, boa Verdade. frase. Verdade. Tá? Boa frase. Porque eu ficava assim, gente, não coloca o óculos não, viu? Nunca coloquem, porque é sem volta, é um caminho sem volta. Que o Paulo falou que já usou o óculos, Ah, é? né? A gente acabou esquecendo Conta a de sua contar. experiência. É muito legal, muito divertido, que é o seguinte, o óculos, eu usei... É que o óculos do Facebook tem literalmente o nome óculos, né? Só que eu usei a versão 1. E ele, tipo assim, ele tem 4 câmeras, tem uma aqui, uma aqui. Eu achei que era só design, só estilo. Aham. Mas não, são câmeras que ele mapeia e tudo mais. Quando eu coloquei, eu olhei pra minha mão e eu não me toquei que era a minha mão. Aí, tipo, tava o contorno certinho. Depois que eu falei, mano, tá minha mão aqui. Eu já tava com óculos dentro do jogo e tudo mais. Falei, é minha mão e tudo mais. Dá uma sensação que você foi teletransportado, né? Sim, sim, a sensação é muito diferente, é muito divertido. Aí tava jogando um joguinho que você tem que ficar acertando os quadradinhos, assim. Aham. É muito top. E uma outra coisa também desse óculos, que eu já tive experiência com outros óculos, que me dava, não vou falar náusea, mas me deixava meio tonto depois. Esse eu tirei e falei, normal, sabe? Aham. É muito legal essa experiência de estar lá dentro, assim, é uma doideira. É muito top. É. Recomendo, usem um óculos, viu? Não seja igual a Thaís, que ela falou. Eu fico imaginando se sair final de semana com os amigos, né? Sentar no Nossa, sofá, pôr o sim. óculos, É, resenha. sair com os amigos, É Vai verdade. ser depois bem- tira o óculos e tudo certo. Quando der aquela fobia social, ai, gente, tô indo. Não, vou sair aqui um pouco. A sensação que a gente tem é esquisito, né? Imagina, capaz que eu vou fazer um negócio desse? Não, vou sair de verdade. É verdade. Mas a gente precisa lembrar que nós não estamos acostumados com esse tipo de tecnologia. Sim. É. A geração Sim. que tá vindo, ela vai se acostumar, já vai se criar dentro desse mundo de já vai tecnologia. nascer nisso, né? E se você tá assistindo esse episódio, é graças à tecnologia. Porque senão não teria YouTube, verdade. não teria Spotify. Exatamente. Deezer, Apple Music. Já fica a dica onde tem o know-how, tá? É. Então, graças à tecnologia, estamos aqui falando com você, trazendo mais conteúdo. E tudo é educação. Esse tema é educação. E se você ficou curioso sobre essa profissão, que é o futuro é tecnológico, vem conhecer os cursos do NASP nessa área, vem se aprofundar mais. E eu tenho Procura certeza que você vai saber gostar. também sobre análise, ciência, É. engenharia. São cursos, assim, que tem alguns focos específicos, mas são bem interessantes. Os cursos de tecnologia eles são desenhados para perfis específicos, né? Uhum. Ambos são excelentes, qualquer um que você eventualmente venha cursar são excelentes, mas tem focos específicos. Sim. Então, engenharia é um foco, ciência é outro foco, análise e desenvolvimento é outro foco. Sim. Então, você precisa pensar o que eu quero. Ah, não, eu quero isso. Então, esse é o melhor curso para mim. E se quem estiver assistindo a gente quiser conversar mais com você, professor, Pode vir aqui na coordenação, a gente está à disposição. Legal.
como tradição aqui do nosso know-how, a gente sempre pede para o convidado falar uma frase da vida que quer compartilhar. Eu gostaria de saber a sua, prof. Felicidade não é ter tudo, mas não desejar nada. Felicidade. Essa frase, ela me deixa num ela é looping. complexa. Que eu fico, felicidade não é ter não tudo. é ter tudo, mas não desejar Mas nada. não desejar nada. É muito real isso. Que legal, gostei. Gostei muito. Professor, você já levou seu kit know-how, mas aqui a gente tem um outro kit para você que está aí assistindo a gente ver o que o professor ganhou já. Legal. Que foi muito legal. Os nossos convidados levam uma meia, levam a caneca aqui que a gente usa na mesa. E você está super convidado para voltar mais vezes, professor. Legal. Foi Obrigado, muito legal obrigado a nossa pelo conversa. convite. E o know-how fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou. E o que você acha do metaverso? Quais são suas experiências com a inteligência artificial? Você acha que ela é pro bem? Você acha que ela é pro mal? É verdade. Eu quero saber. Conta aí, que a gente vai gostar de... Também fica a dica para dar sugestões de temas pra gente conversar aqui e mostrar para você sobre esses temas, né? Pode ser muito interessante para você e para as outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Eu e o Paulo, a gente fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.